Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, porque nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo para esse nosso curso completo de Windows Server 2008 e Active Directory. Chegamos aqui à primeira lição do nosso módulo 3, que é uma lição daquelas que alguns profissionais, entre aspas, odeiam, lição teórica. Só que é muito importante. Planejamento, quando se trata de implementar, seja um servidor ou 1.500 servidores em uma rede grande, o planejamento é indispensável. Claro que o planejamento para um servidor é bem menos trabalhoso, o planejamento para 1.500 servidores é muito mais trabalhoso, mas igualmente importante. Não dá para negligenciar o planejamento. Então, profissional que não gosta de ler, que não gosta de teoria e que não gosta de planejar, que não faz, que não lê, que não estuda teoria e que não planeja, é um profissional entre aspas, para não usar um adjetivo mais feio, digamos assim. Profissional de TI tem que ser um profissional completo, tem que ler, assistir vídeo, praticar, estudar teoria e planejar. E ter a capacidade de, com o conhecimento adquirido, colocar isso tudo em prática. Porque também não adianta você ficar só numa sala estudando, fazendo teste e depois chega na hora do vamos ver, chega na hora de colocar as coisas em prática, não conseguir colocar isso em prática, ok? Vamos então à nossa aula sobre planejamento. Que eu já peguei alguns trechos do PDF e depois vamos voltar lá no PDF deste módulo. O que nós vemos em muitas empresas são profissionais que se encantam ao pegar uma mídia de instalação no Server 2008, simplesmente colocam a mídia no Drive e instalam o Windows Server. E seja o que Deus quiser. E o planejamento? Nada.
Vai indo, vendo, falta isso, falta aquilo, configura aqui, procura um tutorial na internet lá, um vídeo no YouTube lá e fica muito faceiro quando alguma coisa funciona. E quando as coisas não funcionam? E quando acontecem os problemas que a pessoa não sabe como resolver? E aí param os serviços da empresa e prejuízos. E a necessidade do negócio da empresa? E os requisitos de hardware? Até quando esse servidor vai atender? Quantos usuários ele precisa atender? Quais sistemas vão rodar nesse servidor? E a versão do Windows que está instalando? É Enterprise? É Data Center? É Server Core? Isso tudo está no planejamento. Se a pessoa não faz planejamento, pode até acontecer de comprar uma versão com recursos que ela não precisa, ou comprar uma versão com menos recursos e depois ficar faltando, enfim. Não planejar é planejar uma bagunça, é só fazer cacaca. Ou seja, jamais façam isso de simplesmente pegar a mídia e sair instalando para ver no que dá. Geralmente dá em uma rede cheia de problemas de desempenho, segurança, confiabilidade, etc. É necessário um estudo, gente, um planejamento para que essa instalação, seja de um servidor de 5, de 10 ou de uma rede gigantesca, atenda às necessidades do negócio da empresa. E mais do que isso, não cause um impacto negativo posteriormente. Então lá você não planejou, por exemplo, o servidor onde vai o banco de dados de frente de caixa. E aí não planejou, está usando, nem está monitorando para ver como é que está o uso de memória, processador. E um belo dia simplesmente tudo tranca, tudo para. E aí você tem 20 caixas lá atendendo os clientes e está tudo parado e ninguém sabe o que aconteceu. E servidor não é que nem um PC, que um PC você vai ali numa loja, compra, em 2 horas instala, ele está funcionando. Não, servidor você tem que encomendar, demora dias para chegar. E aí o que o pessoal faz? E eu já vi muito, ao invés de usar um hardware correto, servidor, tranca, dá um problema, daí vai lá e compra um PC qualquer e bota rodar de servidor. Ou seja, resolve um problema, resolve temporariamente um problema, criando um maior ainda. Toda essa bagunça acontece por falta de planejamento. Então, nesse capítulo, nós vamos dar algumas dicas de planejamento e vamos mostrar o modelo de implementação da Microsoft conhecido como MSF, Microsoft Solutions Framework. É algumas diretrizes, algumas sugestões para fazer o planejamento não só de implementação do Windows Server, mas o planejamento em geral. Então, quanto maior a empresa, mais difícil a fase de planejamento da instalação do Windows Server 2008. Mas vale a pena investir o tempo e os recursos necessários nessa fase para que o Windows Server 2008 venha agregar valor ao negócio da empresa e não gerar impactos negativos, ou seja, problemas, prejuízos. Às vezes a diretoria da empresa tem uma visão que essa fase é uma fase em que você vai gastar tempo e dinheiro. E ao contrário, o tempo gasto nessa fase é economizado 3, 5, 10 vezes em redução de problemas depois, durante o uso do Windows Server. E o gasto que tem nessa fase não é gasto, é investimento, porque evita prejuízos ou gastos muito maiores depois quando as coisas não funcionam. Então tem que ter, e você como profissional de TI, você tem que ser capaz de mostrar para a diretoria, para a administração da empresa, ou seja, quem tem a chave do cofre para gastar e autorizar que se forme uma equipe de planejamento, o quão importante é o planejamento. Se você não conseguir mostrar isso, a diretoria vai dizer não, pega e faz o mais rápido possível, ok? Então agora nós vamos lá para o PDF comentar um pouco sobre o planejamento da informação, da implementação e esse modelo MSF, Microsoft Solutions Framework, ok? Vamos lá então para o nosso PDF. Estamos aqui então, planejando a instalação do Windows Server 2008. Conforme nós já falamos anteriormente, o processo de só a instalação em si é algo muito simples. O que vai nos dar um pouco mais de trabalho efetivamente deve nos dar mais trabalho é a fase de planejamento. Eu digo que a instalação é simples porque se você fizer um bom planejamento, tiver cada servidor, que papel ele vai desempenhar, quantos usuários ele vai atender, o que ele precisa, fez bem o planejamento, depois implementar é muito simples. Você não fez o planejamento, na hora de implementar vão surgir dúvidas e problemas, e principalmente durante a operação normal da empresa. Aí é que
começam a acontecer aqueles problemas mais graves de parar sistema, de ficar muito lento, de corromper dados e assim por diante. Tá? E aqui eu fiz uma analogia no PDF que é em relação a uma casa. Você vai construir uma casa, você simplesmente vai lá, compra tijolo, cimento, ferro, sem saber a quantidade nem nada, vai comprando, contrata um pedreiro e manda fazer, diz, fala uma casa aí para mim assim, assim, assim. Óbvio que não, né? Você contrata um engenheiro, fazer um estudo do terreno, contrata um arquiteto, faz todas as plantas, planeja qual é o tamanho, quais as peças, né? 1 andar, 2 andar, que tipo de fachada, enfim, faz todas as plantas, tudo ali. Isso é o planejamento da casa, né? Os donos da casa que vão construir a casa conversam com o engenheiro, conversam com o arquiteto, eu gostaria assim, eu gostaria de telhados assim, enfim, tem toda uma fase de planejamento antes da primeira máquina chegar e começar a trabalhar no terreno para efetivamente começar a construção da casa. Com implementação de servidores é a mesma coisa, você não pode simplesmente pegar o DVD e sair instalando, não é assim que se faz. E você tem que ter todo um planejamento para, sim, na hora de começar a instalação, já saber o que você está fazendo. O projeto de implementação do Windows Server 2008, mesmo em pequenas redes, não é um projeto simples, em que simplesmente pega, sai instalando e vê o que dá. Exige estudo detalhado, onde precisamos identificar várias coisas. Por exemplo, quais pessoas estão envolvidas? Quem que é o administrador que vai fazer a instalação? Quem são os técnicos de suporte? As tarefas que cada uma dessas pessoas vai desenvolver? A ordem na qual as tarefas serão executadas? Por exemplo, uma instalação e implementação feita sem planejamento, pode acontecer de, agora vamos instalar o Active Directory e criar um domínio. Mas pode ser que tarefas que deveriam ter sido feitas antes, para preparar a instalação de um domínio, não foram feitas. Aí na hora de instalar o domínio não funciona, dá erro, e a pessoa não sabe por quê, porque não planejou. Tá? Então hoje nós temos no mercado muitas metodologias e processos que nos auxiliam a aumentar o nível de produtividade, de probabilidade de sucesso em um projeto. O que aumenta a probabilidade de sucesso em um projeto é o quê? É o planejamento. Tá? E o que é sucesso num projeto? É você ter os servidores que você precisa, disponibilizando os serviços que os usuários, que o negócio da empresa precisa, no momento certo, com o desempenho e segurança corretos. Não adianta simplesmente disponibilizar todos os serviços se eles têm brecha de segurança ou, por exemplo, problemas de desempenho. Não adianta estar funcionando o software de ponto de venda, por exemplo, de caixa, se ele funciona extremamente lento. O funcionário lê ali o código de barra de um produto, demora 30 segundos para aparecer o produto na tela com o respectivo preço. Aí o cliente vai ficar impaciente, o funcionário vai... Enfim, dizer que tudo está funcionando é uma série de coisas, e não simplesmente a disponibilidade do serviço. Então nesse capítulo, nessa lição mais especificamente, nós vamos conhecer um pouquinho da metodologia MSF, também conhecida como Microsoft Solutions Framework. Esse modelo ele nos auxilia no planejamento da implementação do Windows Server 2008, garantindo que muitos dados, muitas informações importantes sejam levantadas durante essa fase. Ou seja, quantos servidores serão instalados? Quais servidores? Qual função cada servidor vai desempenhar? Quem vai implementar ou administrar cada servidor? Qual o número de usuários previsto? Que serviços cada servidor vai disponibilizar para os usuários da rede? É servidor de arquivo, servidor de impressão, tem o Active Directory, não tem, e assim por diante. Esse MSF, Microsoft Solution Framework, como o próprio nome sugere, né, é um modelo da própria Microsoft. E ele pode ser usado na implementação de soluções e define uma metodologia de projeto. Já temos um outro modelo que é o MOF, Microsoft Operations Framework, que tem foco na administração das operações, ou seja, mais focado no gerenciamento. Esses dois modelos são atualizados constantemente, de tal forma que as mudanças no mercado e as mudanças nas versões do Windows Server sejam acompanhadas por esse modelo. O MSF que nós vamos tratar aqui é o MSF 4 e é formado pelas seguintes fases.
Veja que aqui nós estamos abordando somente uma das fases, que é a fase de entrega, de implementação no projeto. Mas as 4 fases são visão. É a primeira fase, onde os objetivos do projeto são definidos e esclarecidos. Se você não tem um objetivo, você não tem um norte, não tem um caminho, serve aquele ditado indiano: de que adianta correr se você não sabe para onde quer ir? Você corre o risco de simplesmente se afastar cada vez mais do seu objetivo. Então, por que estamos implementando o Windows Server na empresa? Qual o nosso objetivo? Melhorar desempenho, melhorar a segurança? É um sistema novo, foi adquirido e exige o Windows Server? Enfim, tem que ter bem claro no papel documentado qual é o objetivo dessa implementação. Com essas informações, você pode criar um documento de visão e escopo, no qual é especificado uma visão geral do projeto, objetivos e o escopo do projeto. Nesse documento você também precisa incorporar informações relacionadas com a análise de risco inicial. E finalmente esse documento deverá ser aprovado. Então a fase de visão. Qual é o meu objetivo, basicamente? Aí depois a fase de planejamento. Após os objetivos e escopo terem sido definidos e aprovados, você deverá transformar essas informações em especificações funcionais, que documentam os serviços e opções de configuração que serão necessárias para que os objetivos sejam alcançados. Ou seja, quais servidores vou instalar, quais papéis que cada servidores vão desempenhar, quais vão ter o Active Directory, quais não vão ter. Vai ter um servidor web só para a intranet da empresa? Não vai. Vai ter um servidor de autenticação? Não vai. Vai ter um servidor só com firewall? Não vai. Enfim, todas as especificações. Ao final dessa fase de planejamento, 2 documentos deverão ser aprovados. O planejamento de projeto, que define como a implementação deve ocorrer, quem vai fazer o que, quando, prazos, e o calendário do projeto, que define o agendamento do projeto. Então veja, tem objetivos, definição de responsabilidades, quem faz o que e em qual prazo deve ser entregue cada fase do projeto. A terceira é o building, criando. Nessa fase, a infraestrutura do Windows Server 2008, códigos customizados como aplicações que vão ser instaladas em determinados servidores, scripts e documentações são desenvolvidas. Essa aqui é a fase mais negligenciada. Olha, pouquíssimas empresas eu conheço, sejam pequenas, médias, grandes ou gigantes, que têm uma documentação detalhada e atualizada da rede e dos seus servidores. O que está instalado em cada servidor, qual o papel dele, quando começou tal serviço, como era a ocupação de hardware, memória, como é que está hoje, enfim. A maioria das empresas simplesmente negligencia isso. Vai fazendo, vai fazendo. Então, às vezes, a maioria dessas informações estão só na cabeça do administrador de rede, aí o cara sai, vai para outra empresa, morre, se muda, enfim, sai da empresa e se perde tudo isso. Então são criados também os materiais de divulgação e materiais de comunicação para os usuários finais, com o objetivo de comunicar a todos sobre o projeto e, mais do que isso, vender a nova ideia, seja para um usuário final ou para um cliente. Essa fase é muito importante, vou dar só um exemplo. Durante a migração poderá haver lentidão em determinados serviços, determinados sistemas. Você tem que comunicar o usuário com antecedência, informar por que está sendo feito isso, para melhorar, para nós termos mais segurança, mais desempenho, porque simplesmente se o usuário chegar lá em um determinado dia e o sistema está lento, vai todo mundo começar a ligar para o suporte, ele não sabe o que está acontecendo. Agora, se você já avisa, mantém o usuário ciente, fica bem mais fácil de passar por essa fase. Nesta fase desenvolvemos também testes de especificação, laboratórios, guias de operações iniciais, base de conhecimento é a documentação, né? Como foi implementado, o que roda em cada servidor, quais as ações para corrigir os problemas mais conhecidos, né? Guia de resolução de problemas, dentre outros. Claro que aqui tem tudo isso, essa parte tão detalhada assim, normalmente ela é para empresas maiores, mas para empresas pequenas podem e devem fazer esse planejamento, adaptando de acordo com a necessidade da empresa. E aqui tem uma fase muito importante que é a de laboratórios. Por exemplo, você tem um sistema que roda no Windows Server 2003 e agora você vai migrar para o 2008. Será que ele roda tudo 100%, sem problema? Quem não faz planejamento simplesmente ia pegar o DVD, botar lá, instalar e ver o que dá. Normalmente dá uma M bem grande. Tá?
Essa fase de laboratórios é justamente para isso. Instala um servidor de teste no laboratório, instala o sistema, vê se ele roda, vê se ele não tem problemas conhecidos. Apresentou problemas, vamos ver lá com a empresa que desenvolveu qual a solução, como contornar isso. Será que não tem uma versão nova que rode no 2008? Se tem, vamos instalar, testar, ver se nossos clientes funcionam. Mudou muito a interface, vai demandar treinamento para os usuários, não vai, entende? São uma série de questões que você tem que fazer nessa fase de planejamento. Você deixar tudo para ver como fica depois, vai dar problema. E estabilização, que é a quarta fase, criou ambiente de teste, fez testes exaustivamente antes de ser transformado em ambiente de produção. Testou, está tudo funcionando. O ambiente de teste é a única chance de garantir que na hora de colocar as coisas em produção, tudo vai ser estável, vai funcionar. É garantido que vai ser zero problema? Não. Mas você reduz muito a chance de problemas fazendo todas essas fases. Tá? Nessa fase finalizamos as documentações. Muitas empresas nem começam a documentação, né? Da instalação, documentos de comunicação, os e-mails que você vai mandar para os usuários, ou folders, ou protetor de tela, ou papel de parede com aviso, enfim, documentos de operação e notas de versão. Planejou, testou, fez uma documentação, é hora de implementar. Agora vamos pôr a mão na massa, vamos para o trabalho, vamos implementar o Server 2008 na rede da empresa. Finalmente, depois de muito trabalho, chegamos à fase de implementação do Windows Server 2008 em um ambiente de produção, ou seja, na empresa, no que os usuários vão usar realmente. Inicialmente, o Windows Server 2008 deve ser implementado como um projeto piloto, apenas para alguns serviços e alguns usuários, ou seja, não implementa em toda a rede de uma só vez. Lá na fase de planejamento você vai definir alguns servidores para serem migrados e alguns sistemas para fazer alguns testes com os usuários. Então, além do ambiente de teste, aqui você vai também testar na produção apenas uma parte, alguns serviços para ver se está tudo ok. Funcionou, vai para o próximo e assim por diante. Isso tudo está no planejamento. Após identificar o sucesso dessa primeira implementação, aí sim você pode fazer a distribuição para o ambiente de produção como um todo. Já testou exaustivamente, implementou um projeto piloto para alguns usuários apenas, está tudo ok? Bom, agora é hora de estender a migração ou a implementação para o restante da empresa. Nessa fase você deverá fazer também as revisões necessárias em todas as documentações desenvolvidas, realizar os treinamentos com os usuários finais, caso tenha modificado sistemas que modificarem interface e exijam treinamento, e com os administradores dos sistemas, e documentar as configurações e o novo ambiente implementado. Eu não tenho a mínima dúvida que esse documentar o ambiente, os servidores, a rede, é o mais negligenciado. As empresas não fazem documentação do ambiente de TI delas, a maioria. Então é fundamental que exista um repositório centralizado para todas essas documentações. Normalmente na própria intranet da empresa, você pode ter lá uma área para manuais, documentações, e aí você pode ter pessoas que acessam somente leitura e os responsáveis por manter atualizada essa documentação. Até o número de empresas que cria a documentação inicial é um pouquinho maior do que as que não cria nada. Do que as que cria e mantém atualizado. Mas as que criam a documentação e depois mantém atualizado é muito pequena, infelizmente. E já planejou, implementou, testou, agora é hora de gerenciar para ver como as coisas estão funcionando. Essa é a fase na qual são definidos os profissionais que farão o monitoramento do andamento do projeto. Ver se o que foi planejado está sendo implementado corretamente, dentro do prazo correto. E por fim, verificar com o usuário final, que é quem importa, né? Após o projeto ser implementado, se está tudo de acordo, tem alguma coisa que poderia ser melhorada. Esse profissional é responsável por fazer as conclusões finais, encerramento do projeto e documentar as lições aprendidas, ou seja, o que aprendemos ao longo de toda essa fase de implementação. Aqui eu deixo alguns links para vocês com mais informações sobre o MOF e o MSF, tá? Como podemos observar, esse modelo é bastante interessante. Claro que
Para empresas bastante grandes, vão precisar de todas essas fases. Para empresa um pouco menor, você pode adaptar, mas sempre tendo em mente que o objetivo não é instalar o Windows Server 2008 na rede da empresa. O objetivo principal é atender as necessidades dos usuários e do negócio, do modelo de negócio da empresa. Tá? Porém, ele é um modelo complexo. Talvez não seja um modelo ideal para empresas de pequeno porte, onde a quantidade de serviços oferecidos e usuários não seja tão grande e principalmente o número de profissionais envolvidos com a migração não seja muito grande. Muitas empresas pequenas vai ter só um profissional, que às vezes nem é um administrador de TI, é um sobrinho do dono da empresa que ele contratou, porque o sobrinho disse que sabia administrar servidores e trabalha por 1/3, 1/5 do salário que um profissional de TI trabalharia. Tá? Então, nós temos que adaptar o que seria o ideal para o que é na vida real, mas sempre com bom senso. Outro motivo que dificulta a implementação de um modelo como esse é a falta de padronização das empresas, ou seja, falta de processos e procedimentos bem definidos. Você não consegue do dia para a noite implementar todas essas fases ou outras metodologias, um ITIL, um COBIT, né? Tudo isso leva tempo para ser implementado. Para facilitar um pouco mais o processo de planejamento e implementação, vou listar a seguir alguns pontos fundamentais que vão ajudar durante essa fase. Esses pontos são apenas dicas e não devem assim ser seguidos como uma lei obrigatória. Você deve adaptar de acordo com a necessidade da sua empresa. Pode excluir ou adicionar pontos de acordo com o que você precisa no seu dia a dia aí, né? São 7 fases. Criação do time de implementação. Numa empresa grande, você vai definir quem vai fazer o quê, quem vai ser responsável pelo quê. Empresa de médio porte já vai ser uma equipe bem mais reduzida. E numa empresa de pequeno porte, talvez seja um único profissional, né? O MSF também, essa Microsoft Solution Framework, possui um modelo interessante que facilita a criação de um time de implementação. Esse modelo chama-se Microsoft Solutions Framework Team Model. E é formado pelos seguintes componentes: time de arquitetura, time de gerenciamento de produtos, time de gerenciamento de programas, time de experiência com os usuários, time de desenvolvimento, time de testes e time de gerenciamento de distribuição. São todas aquelas fases anteriores, um time e uma equipe para cada uma dessas fases. Definição de objetivos da empresa. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então essa é uma das primeiras etapas e está como primeira etapa no modelo anteriormente. Definir quais os objetivos. O que eu quero com a implementação do Windows Server 2008? Por que eu estou implementando ele? É algum sistema novo que precisa, que exige ele? Enfim, quais os objetivos? Estudar o ambiente de rede externa. De rede existente, perdão. Aqui facilita muito se você tiver uma documentação atualizada, o que não acontece na maioria das empresas. Então, se não tiver uma documentação atualizada, temos que estudar detalhadamente. Independente de ter ou não a documentação, vai ser feito um estudo detalhado da rede atual. Mas se nós tivermos uma documentação, esse estudo é bem facilitado. Quais aplicações que estão em funcionamento, quais os serviços oferecidos pelos servidores existentes, quais componentes de rede existente, configurações de segurança, topologia de rede, esquema de endereçamento, enfim, uma série de coisas que você tem que levantar sobre o ambiente de rede. Definir o escopo do projeto de implementação do Windows Server 2008, né? Que você tem que definir quais dos serviços disponíveis. O Windows Server tem centenas de serviços, quais vão ser oferecidos e quais usuários vão ter acesso a esse serviço e quantos usuários terão acesso. Tá? É uma fase bem difícil, onde geralmente se esbarra no orçamento. Muitas vezes a equipe de planejamento, de TI, quer implementar determinado serviço, mas não tem orçamento suficiente para isso. Ou tem orçamento e a equipe não conseguiu convencer a administração da importância de determinado serviço. Então tem que ter todo um planejamento para mostrar para a administração que é importante para os usuários, para o negócio da empresa, os serviços propostos. E é nessa fase que se cria o cronograma do projeto e as opções de contingência. O cronograma é fundamental, né? Não pode ir, vamos fazendo e ver o que dá. Não, tal fase tem que terminar até tal dia, tal fase até tal dia. E opções de contingência. Deu algum problema, quais os passos, quais os procedimentos, quem é responsável por
tentar contornar os problemas. Projetar, desenhar a nova infraestrutura da rede, né? Tanto lógica quanto física, de tal que o Windows Server 2008 faça parte desse desenho. Eu vou ter que mudar alguma coisa na rede, eu vou ter que alterar a velocidade de barramento, adicionar novos equipamentos, switches, roteadores, etc. Então tem que também, isso tudo faz parte dessa análise. Testar a nova estrutura de rede. Aí o laboratório de teste, né? Testar exaustivamente, não ir para a produção, para a implementação, antes de fazer os testes. E a instalação do Windows Server 2008, propriamente dita, e recomendado que inicialmente faça um projeto piloto no seguinte sentido. Tenho lá 20 mil usuários na minha rede, 100 filiais, começo com 1, 2, 3 filiais, um número reduzido de usuários, e ainda vou vendo se surge algum problema, documento esses problemas, como solucioná-los. Deu tudo certo, funcionou nesse projeto piloto, daí sim é hora de estender para o restante da rede. Tá? Então vejam que mesmo tendo uma fase de testes exaustiva anterior, na hora de implementar é recomendado fazer uma implementação inicial, tipo um projeto piloto para um número reduzido de usuários, né? Para as fases iniciais, você pode fazer algumas dessas atividades em paralelos, ou até mesmo inverter a ordem das fases, tá? A ordem aqui apresentada, que nós apresentamos aqui no PDF e no vídeo, é a mais utilizada. Mas lembre-se que você sempre deve adaptar os modelos às necessidades reais da sua empresa. Tá? Você pode também, antes de partir para a implementação, voltar para alguma das fases anteriores e fazer uma revisão completa do projeto. Isso pode garantir ainda mais que o projeto será um sucesso, pois com a correria do dia a dia sempre nos esquecemos de uma coisa ou outra. Portanto, as revisões são fundamentais. E eu acrescentaria que a documentação é fundamental. Documentar todas as fases do projeto, documentar a rede, enfim, você tem que ter uma documentação atualizada para rapidamente poder identificar o que está onde, quais servidores desempenham quais papéis e assim por diante. Bom, sobre planejamento, evidentemente que tem muito mais coisas. Existem livros inteiros sobre planejamento, não só de implementação do Windows Server, nas diferentes versões, mas como modelo de planejamento realmente para implementar qualquer projeto em qualquer empresa, seja de pequeno, médio, grande ou porte gigante. Né? Aqui temos algumas dicas apenas para mostrar para vocês a importância de fazer um planejamento. E o modelo MSF tem os links de acesso anteriormente para vocês darem uma olhada. Nós sabemos que muita gente não usa e não usará essas dicas no seu dia a dia, devido à carga de trabalho, à falta de comprometimento com seus clientes e usuários finais. Então, às vezes o administrador está sozinho lá na empresa, só ele administrando um monte de servidores, e a administração não vê a importância de ter mais um ou dois profissionais. Imagina se na hora de migração, esse administrador que já está sobrecarregado, já está só apagando incêndio o dia inteiro, abaixo do mau tempo, vai ter tempo para fazer todo esse planejamento? Provavelmente não. E aí o que acontece? Ele vai fazer uma nova implementação sem planejamento e vai continuar simplesmente na base do apagar incêndio, resolver problemas, sem nunca conseguir melhorar a qualidade do serviço para o usuário final, visando sempre atender os objetivos de negócio da empresa. Né? Muitas empresas nem sequer objetivos de negócio e metas bem definidos têm. Tá? Eu faço esses comentários para vocês que às vezes até podem parecer irônicos, mas é para salientar a importância dessas coisas todas, porque é negligenciado pela maioria das empresas e dos profissionais. Todo esse planejamento você encontra bastante em empresas de grande porte. Não é bem assim. Tem muita empresa de grande porte que é ruim em planejamento. Estão fazendo as coisas à la louca, do jeito que dá. Em empresas pequenas e médias já é mais difícil, principalmente pela falta de profissionais qualificados. Eu recomendo que você converse com seu coordenador, gerente, diretor e explique a importância de se investir um tempo extra nesse planejamento. E diria mais, boa sorte. A maioria dos gerentes, diretores, administração das empresas vão ver o planejamento apenas como um gasto de tempo e de dinheiro, e não como um ganho de tempo e um investimento. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância do planejamento, uma visão geral das fases. Passei também esse modelo MSF e o MOF, claro que um noticiário sobre eles, né? Aqui tem os links para vocês acessarem. E espero que pelo menos essa lição tenha despertado em vocês
a importância do planejamento para fazer um trabalho bem feito, trabalho que vai trazer resultados, e não simplesmente vamos implementar para ver no que dá, ok? Agradeço enormemente por vocês terem me acompanhado até aqui nessa lição. Sei que é uma lição teórica um pouquinho mais pesada que as lições práticas. Em caso de dúvidas, críticas, sugestões, elogios, tá aí os meus contatos, preferencialmente por e-mail, sempre informando em qual módulo, número da lição e descrevendo a dúvida de vocês em detalhes. Normalmente por e-mail, por WhatsApp eu não retorno dúvidas, ok, pessoal? Só por e-mail. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui, espero que esta lição tenha despertado muitas ideias em vocês e que tenha sido útil, e até a próxima lição deste nosso módulo 3. Valeu! Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final, e aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais 2 ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender, entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura. São mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e
que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.